Tendo já a noite informativa, sessão de quinta-feira, e a quinta-feira, já sabe, dedicamos meia hora, 45 minutos para fazermos uma abordagem relativamente a um tema de interesse nacional e não só. E à quinta-feira recebemos o Dr. Adelino Buque, a quem eu saúdo, muito boa noite. Bem-vindo à primeira quinta-feira do ano, e esta primeira análise também de um assunto que é um assunto que é de grande interesse para os moçambicanos. Exatamente, sim, sim. Pois bem, vamos falar, portanto, sobre o acordo de tréguas, que foi estendido por mais 2 meses, depois o líder da RENAMO, Afonso da Cama, ter anunciado, portanto, esta trégua durante a semana, também o Presidente da República, e uma trégua que já está, portanto, a vigorar, isto num gesto de boa vontade, no segmento, portanto, de uma conversa telefónica que manteve com o Presidente moçambicano. E o país está a jubilar, portanto, por esta trégua. Foi a melhor forma de começar o ano. Sem dúvidas. Primeiro, cumprimentar os telespectadores e dizer que, sem dúvidas, que parece que aquilo que os moçambicanos diziam em todas as mensagens, que o ano de 2017 queremos a paz em primeiro lugar, parece algo que se concretiza com esta prorrogação de tréguas por 60 dias, que nós esperamos, com toda a franqueza, que seja uma oportunidade para que não voltem mais a troar as armas no território nacional, porque estão criadas as condições para que, com maior serenidade, com maior tranquilidade, as equipes da Comissão Mista possam trabalhar e, dentro deste período, apresentarem algo que não leve ao retorno à guerra. Pois. Portanto, este é o maior desejo de todos os moçambicanos. Sente-se capaz, efetiva, está cada vez mais próxima ou não por isso? Eu penso que temos que ser otimistas, no sentido de que queremos acreditar, eu quero acreditar que este é o princípio do fim da guerra. Não é? Começa-se com uma pequena trégua de 7 meses, aliás, de 7 dias, 60 dias, depois se calhar vem 180 dias, e vamos progressivamente perdendo este temor da guerra, não é? Eu penso que também há aqui um aspecto que é muito importante, é que, efetivamente, há este acordo de trégua por 60 dias, mas estes 60 dias estão sendo consumidos e as equipes técnicas ainda não estão a fazer a parte que lhes compete, porque é para ganharem o tempo. É importante que, se calhar, haja esta reflexão ao nível das próprias comissões sobre o que é que deve ser feito, de modo a que possam as comissões acompanhar o ritmo das lideranças do ponto de vista de trazer as soluções para a paz no país. Pois, em que medida é que esta decisão, portanto, dos 2 líderes, estamos a falar do Presidente da República e do líder da RENAMO, poderia eventualmente contaminar, se quisermos assim dizer, os delegados das duas partes e também a mediação do processo negocial? Repare, Hermínio, aqui a questão fundamental, eu penso que, na minha opinião, tem a ver com a confiança. Okay. Se não há confiança nas duas lideranças, naturalmente que este nível de desconfiança vai se contaminando para as comissões e para outras pessoas de base, quer nas famílias que são de um partido e do outro. Mas quando, ao nível do Presidente da República, que é simultaneamente o Presidente do Partido Frelimo, e o líder da RENAMO, começam a cultivar o sentido de confiança de facto, tal como aconteceu nestas chamadas telefónicas. Queremos acreditar que começam a ter alguma empatia um do outro. Quero acreditar que as coisas podem fluir de forma positiva em relação às comissões, porque
Há um outro fator importante, é o fator de transmissão de informação. Okay. Nós não sabemos como as informações chegam às lideranças, mas quando as lideranças têm a possibilidade de trocar impressões diretamente, okay, alguns equívocos podem ser sanados naquele momento. Então, isto é muito importante, quer do ponto de vista de transmissão de confiança entre as lideranças, entre o Presidente da República e o líder da RENAMO. Esta confiança desce para o nível das comissões, desce para o nível dos partidos, desce para o nível da sociedade, quer dizer, há toda uma dinâmica de transmissão de energias positivas que nos podem levar a uma verdadeira reconciliação nacional, porque muitas vezes a gente fala, mas de facto o grande nosso problema é o problema de confiança, é o problema de reconciliação nacional, é um problema de relacionamento entre nós como cidadãos moçambicanos. É muito difícil encontrar, continuamos a ter esta dificuldade de encontrar uma pessoa ao nível, não ao nível dos parlamentares, mas ao nível das pessoas mais ou menos com alguma influência a conviverem de forma harmoniosa, que é reconhecidamente do Partido Frelimo, ou do Partido RENAMO, ou do MDM, etc. Nós não temos, então, se ao nível das lideranças houver esta quebra de gelo, eu acredito que a sociedade vai assumir isto como um objetivo nacional. Pois foi esta confiança, ou tem sido esta confiança, portanto, entre os dois líderes, que está a ser cimentada nas conversas que vem tendo, que permitiu, portanto, que houvesse este acordo verbal, que eventualmente, e esperamos todos que assim seja, possa trazer um acordo formal e já definitivo. Exatamente, é por isso que eu estava a dizer. A dinâmica que o Presidente da República está a imprimir ao nível deste diálogo com o líder da RENAMO me parece não estar a ser seguido do ponto de vista da Comissão Mista. Porque, repare, nós estamos a dizer que temos 60 dias e o líder da RENAMO, que anunciou a trégua, disse bem que para permitir que a Comissão Mista trabalhe com alguma normalidade. Ora, nós já estamos a consumir alguns dias desses 60 dias e não se ouve, do ponto de vista público, que a Comissão esteja, de alguma forma, a fazer algum trabalho. Não se sabe o que é que está a acontecer na Comissão Mista, não se sabe do tal grupo restrito que tem que fazer o trabalho relacionado com o pacote de descentralização. Não se sabe nada, quer dizer, e nós sabemos que os mediadores internacionais saíram e disseram, de acordo com o que li na alguma comunicação social, quando houver condições seriam convidados. Então, não está a haver, quer dizer, do ponto de vista público, pode ser até que estejam a acontecer coisas importantes e que nos surpreendam, é bom que nos surpreendam positivamente, mas não estamos a ter alguma... não estamos a ter percepção de que algo está sendo feito no uso integral deste tempo de trégua que nos foi dado. Eu penso que este, se calhar, seja um reparo que deve ser feito a este grupo de trabalho, quer do grupo da Comissão Mista mandatado pelo chefe de Estado, quer da Comissão Mista mandatado pelo líder da RENAMO. Portanto, não há nenhuma iniciativa visível do ponto de vista do aproveitamento deste período e do sentimento de que estas energias estão sendo de facto trespassadas para este nível de grupos de trabalho. Dr. Buck, qual seria o impacto de um eventual revés, portanto, neste acordo de tréguas entre o Governo e a RENAMO? Eu penso que
me recuso a pensar que possa haver um revés, porque seria naturalmente o nosso fim, não é? Quer dizer, como sociedade, porque estamos a falar de uma situação em que temos expectativas bastante elevadas de toda uma sociedade que pensa que as coisas estão a mudar e de repente voltamos para trás. Eu acho que é algo de que me recuso que possa acontecer, embora tudo é expectável, mas eu penso que o melhor mesmo é sermos bastante positivos, porque de facto a guerra associada à frustração de todas as expectativas criadas à volta das pessoas, das famílias, etc, etc. Eu penso que é a pior coisa que pode acontecer a uma sociedade como nossa, não é? Então, a expectativa é que, fim estes 60 dias, possa haver eventualmente uma prorrogação. A expectativa não é que haja prorrogação, Hermínio. A expectativa é que se usem estes 60 dias para que de facto existam acordos efetivos rumo à cessação definitiva das hostilidades. Eu penso que nós podemos aceitar a hipótese de prorrogação no sentido de continuar a harmonizar aquilo que são as matérias, etc, etc, que devem ser tratadas a nível das comissões, mas o que nós pensamos, o que eu penso como sociedade, e eu penso que é um sentimento partilhado por muitos moçambicanos, é que desta cessação de trégua de 60 dias não volte mais a haver o troar das armas no nosso país, porque poderia ser a pior coisa que poderia nos acontecer. Pois bem, 60 dias, 2 meses, é tempo razoável para se conceber uma proposta sobre descentralização e submeter à Assembleia da República? Eu penso que, tratando-se de uma matéria que não é nova, tratando-se de um assunto que está em cima da mesa do ponto de vista de debate e discussão, tratando-se de um assunto que está sendo trabalhado, eu penso que o tempo não é pouco, mas também não é muito. Eu quero acreditar que existem bases de trabalho para que as equipes possam fazer a parte que lhes compete, porque definitivamente estes assuntos são assuntos de cariz político. O que na mesa de negociações pode ser feito é procurar-se fazer um enquadramento técnico, jurídico, legal daquilo que são as ideias que as lideranças transmitem do ponto de vista do que deve acontecer em prol da paz. E, então, neste sentido, eu penso que não há um problema de tempo. Ora, havendo a necessidade de continuação e sentindo-se que há um trabalho que está sendo feito, eu acredito que as lideranças não iriam deitar todo um trabalho abaixo para regressar à guerra. Eu penso que dariam oportunidade aos técnicos para prosseguirem e terminarem com o trabalho que estiverem a levar a cabo. É importante que comecem, pelo menos, não é? É importante que a gente tenha o rosto das pessoas que estarão a trabalhar no tal pacote de descentralização. É importante que apareçam e também transmitam-nos esta confiança de que as coisas àquele nível também podem funcionar. Pois, porque a grande questão que se coloca é se com as tréguas irão, portanto, as partes conseguir atacar aquilo que é o essencial para devolver a paz aos moçambicanos, e esta questão da descentralização é a questão que tem sido largamente discutida. Esta componente que fez menção, que é a componente política, a componente técnica, que é preciso cruzar, juntar e trazer, portanto, para que haja uma harmonização dos interesses de lado a lado. Eu penso que a comunicação entre o Presidente da República e o líder da Renamo dissipa determinados equívocos que possam existir
no seio da comissão mista. E eu penso que até usando a prerrogativa que o chefe do Estado ofereceu quando fez comunicação sobre o Estado da Nação, de que poderia se encontrar com o líder da Renamo em qualquer capital provincial do nosso país. Eu penso que se calhar o passo seguinte seja este, não é? Desejável para os moçambicanos, para transmitir o sentido de confiança. Esta comunicação também entre o Presidente da República e o líder da Renamo, eu acredito que começa a ter efeitos positivos do ponto de vista de transmissão de confiança. Porque, eu repito isto, o líder da Renamo tem a guerrilha que tem, mas ele precisa de sentir que o chefe do Estado pode-lhes garantir segurança. Portanto, se o chefe do Estado comunica-se com ele e transmite esta mensagem de que não há problemas, tu estarás seguro, esteja à vontade, vamos trabalhar em prol da paz coletivamente, eu penso que o líder da Renamo vai sair das matas, não precisa, ele próprio tem estado a dizer que não nasceu para viver nas matas, ele próprio tem estado a dizer que é um pai de família, ele precisa de estar na praia com os netos, etc. Eu acredito que ele, com estas energias positivas que se transmitem mutuamente, eu acredito que ele vai aceder a este convite do Presidente da República e encontrarem-se numa cidade, numa capital provincial, e eu penso que seria um passo extremamente importante para este diálogo e para a paz em Moçambique. Esta semana de tréguas relançou as atividades económicas no país e vimos, portanto, o movimento norte-sul, sul-norte e as dinâmicas comerciais tomarem outra proporção. Hermínio, eu acredito, se a própria STV tem estado a fazer algumas reportagens sobre a circulação dos transportes rodoviários de carga e de passageiros. Há uma reportagem que eu vi que alguns autocarros de 60 lugares saíam para uma viagem para Chimoio com 15 pessoas. Hoje saem lotados. Olha, isto e saem para chegar no mesmo dia. Antes saíam com 15 pessoas e levavam 72 a 4 dias para chegar a um destino. Hoje, 48 horas estão no destino e regressaram. Portanto, a dinâmica econômica é muito grande. E quando falamos do transporte das pessoas, também estamos a falar do transporte de bens, de mercadorias. Se tu tens um bem, és um comerciante que alugas um carro para transportar mercadorias, o período de imobilização tem custos. Esses custos só podem ser suportados por quem vai consumir o produto que tu estás a transportar para o mercado. Ora, se eu não tenho estes custos de imobilização, significa que a possibilidade de o produto que eu transporto chegar a preços mais baixos é maior. Quer dizer, todo mundo sai a ganhar com a paz. Mas hoje os moçambicanos ganharam vontade de construir. Nós sabemos que até a província de Inhambane não há nenhuma fábrica de cimento. É muito mais fácil hoje fazer o transporte destes materiais de construção para estes lugares todos, ir um caminhão num dia e voltar para fazer, e o custo é menor. Então, vamos relançar a economia, mas nós costumamos dizer 60 dias. Eu vou dar um exemplo muito interessante. 60 dias bem aproveitados é um período que dá para eu
fazer sementeiras e colher algumas culturas. Ok. Então, o que é que isto quer dizer? Se eu posso fazer uma sementeira e poder colher no último dia da trégua, significa que para eu fazer o aproveitamento integral do meu esforço, eu preciso de ter tempo para vender a mercadoria que eu estou a colher. Ou seja, isto é a ideia que deve ser transmitida às lideranças. Ou seja, deram-nos oportunidade de trabalharmos, mas devem-nos dar a oportunidade também de colhermos o fruto do trabalho que nós vamos realizar. Pois. Há muitas hortícolas, Hermínio, que se produzem em 60 dias. São couves, são alfaces e não sei o quê. É possível tu teres rendimentos em 60 dias. E eu penso que se nos deixarem, tal como disseram que vão deixar esta trégua acontecer, e está a acontecer, acho que os economistas e os analistas internacionais, sobretudo, podem ficar surpreendidos com o nível do desempenho da nossa economia, porque a circulação de mercadorias é tal que nós não vamos voltar a estarmos numa situação em que as pessoas estão com necessidades elementares de consumo. Pois. O país transmite-se, as mercadorias vêm de centro-norte e vice-versa, e as coisas chegam a preços relativamente bons. Pois, e esta trégua acontece num período ou num mês que é extremamente crucial, sobretudo para as populações rurais devido à atividade agrícola. O mês de janeiro é um mês, diga-se, apetecível. O mês de janeiro não é tão apetecível à agricultura como isso. Sabes que o nosso período, a nossa época agrícola começa em outubro, não é? Mas isto é um outro problema que nós temos, que eu vou aproveitar aqui para fazer uma crítica ao setor produtivo agrícola, sobretudo às instituições da agricultura. Porquê? Porque nós sabemos que estamos num período em que há mudanças climáticas muito fortes. O roteiro das nossas plantações mantém-se do período em que tudo era normal. Pois. Nós sabíamos que em junho não chovia, ou chovia com menos intensidade. Sabíamos que começávamos a colher não sei quantos, mas não há uma atualização, okay, não é, deste calendário agrícola em de função produção destas mudanças climáticas. Em face às mudanças climáticas, pois, não existe, não há ninguém que diz, olha, em face destas mudanças climáticas, a província de Maputo deve lançar as sementes de milho num determinado período para o outro. Resultado é que as populações perdem muitas sementes neste processo todo, porque lança a primeira chuvinha que cai e logo a seguir vem um calor abrasador que queima tudo. Mas combinando os conhecimentos sobre mudanças climáticas, combinando a informação sobre meteorologia, etc., o setor da agricultura deveria tomar a iniciativa de dizer, olha, no período X, na província X, não se lança o milho. Através dos seus extensionistas, sim, através de outras formas de comunicação, no período X, para o período X, vamos lançar o amendoim, no período X, vamos lançar o feijão, etc. Então, não há esta capacidade de atualização do calendário agrícola, que é a coisa mais importante que nós precisamos. Então, é importante que também se faça alguma coisa do ponto de vista da atualização deste calendário agrícola. Agora, relativamente a este período,
nós já estamos com informações do INAM, não é? A dizer que a província de Gaza, o leito do Limpopo está com problemas, está a aconselhar os agricultores a tirarem os seus meios, motobombas, etc, etc, porque há o transbordo das águas. Quer dizer, não é o melhor período, mas face a mudanças climáticas, é o período que nós temos alguma umidade nos solos. Então, alguém tem que nos ajudar a dizer como fazer, quando fazer, em que momento é que devemos fazer. Eu penso que está a faltar isto, porque se hoje nós estamos a dizer que retirem as máquinas e as motobombas das zonas baixas, ontem estávamos a dizer que deixa um pouco para as zonas baixas. Então, onde é que está a ciência aí? Exato. Que deve ajudar a sociedade a fazer as coisas da melhor forma. Não está a funcionar. É preciso que haja um acompanhamento permanente, portanto, em relação a estas questões. É importante, isto é importantíssimo. Eu digo mais, até porque devo dizer que não é porque estas coisas não aconteçam. O ano passado tive curiosidade de ir a uma feira agrícola que se realizou aqui no Umbluze. O Instituto de Investigação Agronómica esteve lá a fazer exposição, explicarem não sei quantos. Eu fiquei surpreendido com uma série de informação que eles têm. Por exemplo, sobre culturas de sequeiro, sobre culturas, as próprias sementes que eles produzem. Mas esta informação não chega às pessoas. Está dentro da instituição de investigação. Então, é preciso que as pessoas saibam, é preciso que se divulgue, é preciso que esta instituição da agronomia, para que de facto a agricultura desempenhe o seu papel do ponto de vista de diminuir aquilo que são as importações, é preciso que haja atenção de divulgar, de rever o calendário e de rever as épocas agrícolas. Não acho correto que de forma rotineira a gente considere que o outubro é o início do nosso calendário agrícola. Isto não é como a agricultura hoje, em face dos problemas climatéricos que nós temos. Não é como o calendário de futebol, que é fevereiro, não. Isto tem que ser estudado em função das dinâmicas do clima, etc. Tem que ser estudado em que momento é que é bom para lançarmos o ano agrícola, porque não podemos ser estáticos. Oxalá, portanto, esta cessação, estas tréguas, possam tomar também em consideração este aspecto, portanto, dos agricultores, de toda uma sociedade que vai lançar a semente agora, na expectativa de daqui a 60 dias poder colher e depois também, portanto, replicar até, diga-se, nos principais mercados. Mas outra grande componente ainda neste campo económico tem a ver, portanto, com todos aqueles parceiros, todos aqueles investidores que, por receio, portanto, de ver o seu investimento não resultar, acabaram abandonando o país. Esta é uma excelente mensagem que pode ser lançada para eles, portanto, esta trégua, de que, afinal de contas, há uma janela de esperança aberta e que podem voltar a investir em Moçambique. Do ponto de vista de grandes investimentos, e investimentos que não estão nos contextos de megaprojetos, é muito difícil imaginar que a trégua de 60 dias possa animar o investidor a investir o seu dinheiro. É importante que hajam sinais. É importante para nós. Nós somos moçambicanos, não temos onde estar, não temos onde ir. Nós vivemos aqui e a nossa vida está aqui. Mas para quem tem o seu dinheiro e pode fazer outras aplicações que não propriamente de investimento direto, eu penso que 60 dias é quanto ele precisa para juntar algumas cotações, juntar algumas informações sobre o que é que ele pretende de facto
para fazer os investimentos. Eu penso que os 60 dias de trégua permitem que os investidores estejam em cima do muro à espera de um sinal maior para poderem descer e fazer esse investimento. Mas definitivamente não é com 60 dias que uma pessoa vai, um investidor vai tirar o dinheiro que está bem guardado nos bancos e noutros lugares para estourar e não sabe o que é que vai acontecer logo a seguir. Yeah. O que é que espera que possa vir a acontecer com a nossa economia nos próximos 60 dias a mantermos, portanto, esta como estava a dizer, eu penso que vai acontecer uma grande surpresa. Eu penso que a economia está a ganhar uma outra dinâmica do ponto de vista de pequenos negócios, não os grandes negócios. Os pequenos negócios estão a ganhar uma dinâmica muito diferente com este período de trégua, o que significa que já começa a haver uma grande rotação de dinheiro através das trocas comerciais que estão a acontecer. Está a acontecer fluxos monetários ao nível do território nacional, ou seja, vou dar um exemplo muito simples. Se uma coluna, por exemplo, militar, parte de um ponto e percorre 200 quilómetros para outro ponto, estes 200 quilómetros que intermediam um ponto e o outro, do ponto de vista econômico, está morto. Mas se não há coluna, não há ataques, esta população toda também já reanima a sua economia. Pega na sua manga, vai, vende na estrada, pega na sua papaya, vende na estrada, pega na sua cacada, vende na estrada. A dinâmica das trocas comerciais, o dinheiro começa num dia sem meticais, passam por 7, 8, 9 pessoas. Então, eu penso que do ponto de vista de reanimação econômica, estamos num período muito bom. Eu penso que as expectativas até poderão ser superadas, aqueles que são expectativas do próprio governo, do ponto de vista daquilo que são as projeções, mas naturalmente que isto vai até dia 5 de maio, né? de março. É pouco. Precisamos de muito mais. Então, eu penso que a sociedade vai fazer a parte que lhe cabe. Vai mostrar que é capaz, somos capazes de trabalhar. Aliás, se nós estamos recordados, nós quando a guerra dos 16 anos terminou, nós dependíamos grandemente do milho amarelo, não é? Do milho amarelo. Mas 2 anos depois, Moçambique, aliás, 1 ano e meio depois, Moçambique já não precisava de receber isso. Já tínhamos cereais bastantes para as populações e através do rendimento próprio faziam as trocas comerciais, não precisavam mais de donativos. Portanto, eu penso que estes 60 dias vão mostrar o quanto a sociedade moçambicana sabe trabalhar, sabe fazer as trocas comerciais e esperemos que de facto seja o princípio do fim da guerra e que depois dos 60 dias haja acordos definitivos para que não tenhamos mais este debate se a trégua é de 60, de 30 ou de 40. Queremos uma paz definitiva e esta é que tem que ser a meta, não é? Esta tem que ser a nossa ambição também. Uma das abordagens do líder da Renamo na última conferência de imprensa que concedeu tem que ver, portanto, com as colunas militares, que ele perguntava porque é que elas devem continuar se já foi anunciada a trégua. Procede, portanto,
este pensamento, esta posição, esta vontade de Afonso Lha Cama de que cessem as colunas militares e que as populações possam fazer, portanto, o seu trânsito pelo país sem o apoio delas? Eu penso que procede do ponto de vista de alguém que transmite o sentido de trégua de peito aberto. Okay. Mas há de compreender que, do ponto de vista do governo, que tem responsabilidades sobre a sociedade, não é muito prudente que no dia seguinte, e em função de uma declaração, deixe as pessoas andarem de qualquer maneira. Quer dizer, eu acho que o governo fez o seu papel. Eu penso que também os 7 dias do dia 27 a 4 cimentaram os níveis de confiança em relação a estes acordos verbais ou ao telefone, de tal sorte que a Polícia da República já diz que não vai desativar as colunas. Eu penso que procede no sentido de que o líder da RENAM é uma pessoa que, do ponto de vista do controle militar, ele tem um forte controle militar. Pois. É algo que se deve reconhecer, mesmo no fim dos 16 anos de guerra, quando se disse que parou de verdade. Mas o governo tem responsabilidades. Ele não pode, pura e simplesmente, por causa dessa declaração, parar. Ele precisava de verificar até que ponto é que esta declaração é efetiva, pois. Porque até pode haver alguém mal informado, não é? Não porque esteja a receber as ordens de liderança, mas alguém que por alguma razão não teve adequada informação e agiu fora do comando. Mas não há dúvidas que o senhor Afonso Lha Cama é uma pessoa que tem um grande controle sobre a guerrilha, e nesse aspecto nós, como sociedade, lhe devemos agradecer, embora costuma-se dizer que não se agradece porque mata-te e depois, quando não te mata, diz obrigado. mas é uma pessoa com uma forte liderança militar, e nesse período também dos 7 dias, e apesar da dispersão dos homens, eu penso que eles devem ter uma forte componente de comunicação, que é de invejar, porque de facto não aconteceu nada. Bem. E isto é uma mais-valia que o líder da RENAM que tem neste processo. Pois bem, eu gostava que falássemos um bocado, portanto, sobre o papel dos mediadores internacionais no processo de diálogo político, da prossecução da paz em Moçambique. Este alcance desta trégua por parte do Presidente da República, do líder da RENAM, diminui, portanto, o peso, o papel dos mediadores, ou, por outro lado, atribui-lhes mais força, mais apetência para rapidamente conseguir chegar, portanto, à paz em Moçambique? Repare, eu penso que este foi sempre o desejo manifestado na mesa de negociações pela equipe do governo. A cessação imediata das hostilidades militares, para permitir que as conversações acontecessem num clima de paz. No entanto, eu quero crer que a RENAM tinha a componente militar como uma componente de pressão, sem a qual as suas pretensões estariam mal colocadas. E, por via disso, sempre achou que não era a prioridade, e a prioridade era a questão da descentralização.
os mediadores internacionais também, em algum momento, acharam que, efetivamente, as hostilidades devem parar por forma a que houvesse comunicação até com o próprio líder da RENAM, do ponto de vista de troca de opinião, etc, etc, e deslocações. E a RENAM manteve-se reticente em relação a esta questão. O que se pode dizer é que as coisas não se constroem de um momento ao outro. Nós estamos a dizer de viva voz que um simples telefonema de meia hora fez parar as hostilidades. Nós não sabemos quais são os bastidores que foram feitos até que culminou com este telefonema. Pode ser que tenha acontecido muito mais trabalho do que é publicamente sabido. Então, eu penso que o papel dos mediadores é reforçado na medida em que o clima de paz está aí e eles podem, de forma aberta, falarem com as partes sem problemas nenhum, e sobretudo com a liderança da RENAM, através do próprio presidente da RENAM. Eu penso que não fica diminuído e fica reforçado, porque também era a sua pretensão. Não conseguiram naquele momento que estavam cá, até que saíram, mas eu penso que algumas sementes estavam lançadas e por via disso culminou-se com este telefonema, e eu penso que eles são parte, os mediadores internacionais são parte deste sucesso que estamos a desfrutar hoje do ponto de vista de tréguas militares. E como é que analisa, portanto, o entendimento entre o Presidente da República e o líder da RENAM, portanto, sobre a matéria da criação, portanto, desta comissão que vai discutir e vai aprofundar, portanto, a análise sobre a questão da descentralização? Eu penso que é mantém-se uma diferença que não é conhecida, pelo menos o posicionamento do governo não é conhecido, mas é conhecido o posicionamento da RENAM em relação a esta matéria, do ponto de vista de que a RENAM insiste com a presença de mediadores internacionais nesta comissão. Mas o governo tinha um posicionamento. Não é conhecido neste momento, em face dos atuais desenvolvimentos, qual é o posicionamento do governo. Não sei se o nível de confiança permite que só entre nós possamos fazer este trabalho, como está demonstrado agora, possamos fazer este trabalho técnico de descentralização, ou se a RENAM vai fincar pé em relação à presença dos mediadores internacionais. Ora, isto faz parte das tais coisas que devíamos ter a ideia do que é que de facto estará a acontecer. Então, nesse aspecto, ainda é uma questão em suspense, porque não se conhece o posicionamento do governo, se já retirou esta negação ou se a RENAM abdicou da presença dos mediadores internacionais neste grupo pequeno de observadores, aliás, do grupo de trabalho. Mas já há uma aceitação dos dois lados de que este grupo é importante. Isso é um princípio bom. Este grupo é importante, este grupo deve ser pequeno. O líder da RENAM falou em 2-2, e um especialista de consenso entre o governo e a RENAM
portanto, seriam nas contas, assim, sem contar com os mediadores internacionais, seriam 5 pessoas. Então, eu acho que há este consenso, mas depois, esta exigência da Renamo, esta negação do governo, como é que fica? Okay. Não sabemos. Talvez agora, com este clima positivo que se criou, pode ser que facilmente, numa comunicação, mas tu precisas mesmo de mediadores internacionais para isto? Para falarmos da nossa Constituição? Eles nem conhecem a nossa Constituição. Eu penso que este é o princípio, não é? Exato. Os mediadores internacionais não têm que conhecer as leis moçambicanas. Daí que, de facto, a sua presença não tem muita relevância. E se calhar, nestas conversas, podem levar a liderança da Renamo a compreender que não é tão importante a presença dele, um constitucionalista nacional, até porque nós sabemos que o Conselho Constitucional tem membros da Renamo, são constitucionalistas, sim. Eles sabem como é que isto deve ser feito, e se calhar nestas conversas tenha-se criado um ambiente que permite realmente operacionalizar este grupo aos níveis muito restritos e com pêndulo meramente moçambicano. Pois, estamos praticamente no final desta nossa conversa. Dr. Adelino Buque, o que é que espera que venha a ser este ano 2017? Eu acredito na recuperação da nossa economia, tendo em conta que este anúncio de tréguas constitui uma mais-valia do ponto de vista daquilo que são as dinâmicas económicas que vão se imprimir em Moçambique. Quando nós planificávamos a nossa atividade económica em novembro, dezembro, tínhamos uma componente de guerra, não é? Tínhamos uma componente de desestabilização, tínhamos uma componente de não livre circulação de pessoas e bens. Logo no princípio do ano somos surpreendidos com esta mais-valia que certamente vai mudar radicalmente aquilo que são as dinâmicas económicas, e eu acredito que o ano está a começar muito bem. Estamos a ter um ciclo de chuva que vem quebrar toda uma estiagem que vinha nos assolando, o que significa que também neste capítulo estamos a melhorar, o que significa que ainda que não tenhamos colheitas abundantes, mas teremos algumas colheitas, e aquelas populações que até já precisavam de apoio alimentar através do INGC já podem, por meios próprios, produzirem os alimentos para si. Então, eu espero que o ano 2017 seja um ano de recuperação. Não creio que vai ser um grande ano, mas pelo menos aquilo que eram nossas expectativas comparado com 2016 vai ser melhor, porque já há sinais de que não teremos estiagens, não teremos secas severas, temos que nos prevenir em relação às chuvas e como fazer as coisas, etc. Temos esta prenda do ano novo que nos é ofertada, que é das tréguas, que acredito que vão culminar com um acordo que definitivamente vai pôr de lado a componente militar. Exato. E eu penso que o ano só poderia ser melhor. Muito obrigado, Dr. Adelino Buque, pela sua presença aqui e por partilhar connosco, portanto, o seu pensamento, as suas análises em relação, portanto, ao tema da cessação de hostilidades no país, as tréguas militares. Mas vamos sair agora para um breve intervalo, voltamos já a seguir.